Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Papo com Seminarista. Eu me chamo Pablo. E eu me chamo Tailan Vasconcelos. Tailan, nessa tarde de sábado, em horário novo, às 13 Horário novo, horas. às 13 horas. Começamos mais Você que cedo. está concluindo aí seu almoço ou começando, aproveita e já nos acompanha. Verdade. E hoje no sábado, o que é bom em um almoço de sábado? Uma lasanha? Uma lasanha, uma massa, Oh, coisa boa. várias viu? coisas. Mas também tem gente que gosta de feijoada, trabalhou a semana toda. Você que está na ilha agora nesse momento pegando uma muqueca. Já fica aí na Rádio Excelsior nos acompanhando através do nosso Papo com Seminarista. Porque hoje nós temos um convidado, Tailândia, de peso. Temos hoje o vigário-geral da nossa arquidiocese. Olha só. E quem é o nosso convidado de hoje, Nosso Tailândia? convidado de hoje é o Padre Gabriel Filho. Seja bem-vindo, padre, ao nosso Papo com Seminarista. Muito obrigado pelo acolhimento de vocês dois, mas também de todo o povo que nos escuta, que nos vê. Verdade. E tem muita gente, nosso papo tem crescido, viu, padre? Muitos lugares. E acredito também que vai para Valéria hoje, vai para tantos lugares, São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião. Vai para muitos lugares. O Prado lá, os padres Os padres do Prado vão todos acompanhar também. Vocês estão citando os lugares por onde eu passei também, né? Por isso. Né? Verdade. Exato. Uma longa trajetória. Padre, nós temos uma pergunta sempre inicial no nosso papo com seminarista. Quem é o padre Gabriel Filho? Filosófica. Existencial. É uma pergunta filosófica vinda de filósofos para filósofos, né? Para filósofo. O Padre Gabriel é um homem que tem uma história de 58 anos, filho de um casal chamado Gabriel dos Santos e Rita de Cássia. Meus pais são do Recôncavo Baiano, são meu pai de Conceição da Feira, que fica próxima à cidade a Cachoeira. Minha mãe é cachoeirana mesmo, né? Então, eu tenho um pezinho no Recôncavo Baiano. Depois eles migraram para cá, para Salvador, em uma das muitas migrações que houve, lá pelos anos 1950, por aí, 52, por aí. E eu nasci em 1966. Tenho uma irmã, né, que se chama Rita, e que é um pouquinho mais nova do que eu. Tenho uma outra irmã um pouquinho mais velha, e que está no interior, e um irmão que vive aqui em Salvador. Eu sou originário do bairro da Liberdade. Lá da Liberdade eu saí com 19 anos e meio para ir ao seminário, quase 20 anos. E sou eu. Padre, é interessante, é uma família relativamente grande para os modelos de família de hoje. Mas o núcleo nosso é muito pequeno, Ah, porque somente eu e minha irmã. Os dois outros irmãos que eu citei, eles não conviveram conosco. entendi. Né? Então, o núcleo mesmo é de casa. Pai, mãe, irmão, irmã. Eu e a irmã. Ô padre, e dona Rita e seu Gabriel sempre foram católicos? O senhor começou a frequentar a igreja desde novo? Como foi esse início? Veja bem, minha mãe, meu pai é católico, mas infelizmente, como muitos se dizem católicos, mas não tem essa vivência eclesial, digamos assim. Então ele sempre foi católico, inclusive nesses últimos tempos em que ele está muito enfermo, acamado, ele tem relatado algumas cenas do passado remoto dele, onde ele tinha um certo engajamento. Chega até a dizer para nós que tocava o sino, o grande sino da igreja, mas depois, vindo para Salvador, se distanciou, né? Acho que por isso passa muita gente que sai do seu lugar de origem para grande cidade, né? E com ele também aconteceu isso. Com minha mãe, não. Porque minha mãe
apesar de ter um pouquinho, logo no começo da sua vinda para Salvador, ter se afastado um pouquinho, mas logo depois retomou a vida de igreja. Então, minha mãe ela é falecida hoje, desde 2005, mas era uma pessoa de igreja. Basta dizer que era ela quem cuidava das alfaias, dos paramentos, de tudo isso. E ela fez parte de talvez, se não foi a primeira, a segunda turma de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Então, no tempo ainda de Dom Avelar. Era, se eu não me engano, se não foi a primeira turma de ministros, a segunda turma. Para dizer quem era minha mãe. E no caso do senhor, assim, como se deu esse contato com o cristianismo? O senhor falou que no ambiente familiar, no ambiente a mãe do familiar, senhor já... Minha mãe respirava a igreja. Literalmente respirava a igreja. Então, minha avó também. Eu lembro que logo no começo teve um tempo em que nós íamos para a igreja, minha mãe ia para a missa de manhã, mas minha avó ia para a missa à tarde, porque minha mãe, minha avó, aos domingos, geralmente, ela cozinhava. Então, não podia para a missa de manhã. A gente não está no tempo do fast food, né? Da comida rápida. Está no tempo da comida preparada artesanalmente. Então, precisava de tempo. Ela não ia para a missa de manhã, minha avó. Quem cuidava da comida era minha avó, então ela ia para a missa à noite. De manhã, minha mãe ia. Na missa de São Cosme, São Damião, da paróquia, né? E lá a missa era 7, 7h30. Variava, às vezes, a depender do padre da época, na época eram os padres da congregação, vocacionistas. Então, variava, às vezes era 7, 7h30, né? E o senhor foi respirando aquele ambiente? Aí eu fui respirando aquele negócio, aquela coisa de... Eu participei, então. Eu fiz catequese, como todo mundo fez. Tinha um grupo chamado de... É como se fosse Perseverança. Marianinhos. Então, eu fiz parte desse grupo de Marianinhos. Fiz parte da Cruzada Eucarística, que também era uma espécie de modalidade de perseverança, né? Isso depois da primeira comunhão. E depois da Cruzada Eucarística veio o grupo de jovens, né? E, ao mesmo tempo, também a escola bíblica de adultos. Naquele tempo ainda não se fazia a distinção entre jovens e adultos, era tudo junto. E depois, com o tempo, foi se distinguindo escola bíblica jovem e escola bíblica de adultos. Mas, no meu tempo, era só escola bíblica. Então, fazia parte, ao mesmo tempo, da escola bíblica e do grupo de jovens, que tinha um nome. Eram 3 grupos de jovens na paróquia. Era o Religarte, Religião e Arte. Era o UEC, do qual eu participava, que era Unidos em Cristo. E tinha um outro, meu Deus do céu, que eu esqueci agora o nome. Vou me acabar quando chegar lá. Mas agora o terceiro não recordo agora, não. Né? Mas eram 3. E eu estava no UEC, que funcionava aos domingos à tarde. Domingo à tarde. Porque o Religarte era dia de sábado. Padre, interessante, porque nos vocacionistas, e quero mandar também um abraço logo para todos os vocacionistas. Meu padrinho foi vocacionista, Padre Sávio, um abraço, Padre Sávio. Lá dentro da paróquia de São Cosme e São Damião, o senhor participando com os jovens ali, teve algum momento assim que o senhor passou assim na sua cabeça, eu quero ser padre? Foi algum padre que inspirou o senhor? O senhor sempre teve esse desejo no coração desde pequeno? Como foi? O senhor ingressou jovem ainda no seminário com 19 anos. Como surgiu? Veja bem, eu fazia parte desses grupos todos que nós fazíamos parte. Aconteceu uma grande experiência aqui em Salvador. Salvador, eu até falei na missa de celebração agora, vocês ouviram, vocês lá ouviram. Paroquião? Exatamente. Salvador, a Arquidiocese de Salvador, até mesmo
as paróquias do interior, a gente se conhecia. Quer dizer, não tinha barreira, a gente se conhecia. Né? Então, houve um grande evento aqui, que foi o Congresso Eucarístico de 83. Minha tia fala muito desse congresso. E eu, à época, poderia ter meus 15, 16 anos, acho que por aí, 14, 15, 16 anos. E foi, esse congresso eucarístico mobilizou todo mundo. Foi uma grande mobilização. E não foi um evento pontual. Essa é a diferença dos tempos de hoje, né? Foi um evento que teve preparação, teve um antes, um durante e um depois. E esse antes era mediante a realização de missões nas casas. Então, se tinha uma programação, tudo era muito bem organizado, com uma programação, com caderninho, de visitas durante um mês e depois desembocava em outra ação. E eu acho que eu tinha 15 anos. Né? A mim foi dada a responsabilidade de coordenar um setor. A paróquia foi dividida em áreas e setores. Então, tinha grandes áreas e tinha setores, né? Tinham setores. E a mim foi dada a responsabilidade de coordenar um grupo dentro do setor, que era um grupo que compreendia, acho que eram 3 ruas. Né? Eu com 15 anos. Então, tinha gente adulta lá no meio. Tinha, mas foi tão bom, tão bom. E aquilo ali desasnava. Sabe o que é a palavra desasnar? Não? Essa para mim é nova, padre. Soltava você, não só empurra você, mas solta você, né? E aí, pronto, né? Eu tive o gosto de articular, de puxar os outros. Então foi isso aí, eu me encantei. Eu já vinha no encantamento. Então, com essa experiência do fazer, do protagonizar, do pastorear já. Então, ali foi tudo, né? Eu já vinha com essas coisas. E depois foi uma chancela. E quem me fez esse convite, tinha um grupo, em cada paróquia tinha um grupo. Um grupo que coordenava essa experiência, né? Essa pré-missão, digamos assim. E lá na paróquia de São Cosme, era uma paróquia muito movimentada, muito. A época era a paróquia, na hora que nós estamos falando de 1983. Então, é uma paróquia que, final dos anos 70, ainda você respira o início das aplicações do Concílio Vaticano II. Então, foi a paróquia que, se não foi a paróquia, mas foi uma das paróquias que começou a implementar as decisões do Concílio Vaticano II aqui na Arquidiocese de Salvador. Isso aí eu digo com toda certeza histórica. Então, eu sou dessa paróquia. Né? Sou dessa paróquia e eu tive essa experiência muito forte, que, na verdade, foi uma experiência vocacional. E pronto, com 16 anos, com 15 a 16, fiz isso. Depois eu participei também um tempo da renovação carismática, que era diferente do que a renovação é hoje. Como tudo mudou, a renovação também mudou, né? E aí o grupo que a gente reunia era lá na Pupileira. Mas tinha um outro grupo interdiocesano, diocesano de que eu participava, que nós chamávamos de plenaristas de Cristo. Eram homens que haviam participado, jovens homens, que haviam participado de um retiro promovido pela Pastoral da Juventude à época, que tinha como assessor o grande Padre Maton e Zoraide, que ainda vive. Né? Então, essa pastoral ela promovia anualmente o retiro de carnaval, que saíamos daqui de Salvador, quinta-feira, 18h30, no ônibus das 18h30, saía da rodoviária e ia para São Francisco do Conde. E era lá o retiro.
e passávamos esse tempo todo de carnaval, voltávamos na quarta-feira cedinho, Olha cada só. um para sua paróquia. E isso, gente de todos os cantos da cidade. Naquele retiro, que foi um retiro de, para ser mais exato, foi 82, parece, né? Acho que foi isso aí, 82. E alguns jovens se reuniram, naturalmente, por conta do retiro. Eu vou citar os nomes de alguns jovens, porque hoje são padres, né? Então, tinha eu era o caçula de todos, o que tinha menos idade. Acredito que sim. Tinha Jadi, tinha o padre Jair, tinha o padre Emanuel Werner, tinha o padre Jerônimo do Recôncavo, tinha o padre Álvaro de São Judas Tadeu, entendeu? Tinha outros jovens que não foram ser padres, não vieram ser padres, mas assumiram a missão na igreja. Tinham também freiras, ou melhor, meninas que depois entraram para a vida religiosa. Uma primavera vocacional, né? Exatamente, um retiro como nunca se viu aqui. Daí a gente formou, uma coisa foi tão boa, que a gente formou esse grupo de jovens em nível diocesano, que chamavam de para quê? Para quê? Para aprofundar a palavra de Deus e os documentos da igreja. Essa era a nossa vontade. E nós nos reuníamos no Colégio das Mercês, todo terceiro domingo do mês. E era o dia inteiro. A gente chegava lá por volta das 8 horas, 9 horas e ia até 2 horas da tarde. Entendeu? E o padre Maton nos assessorava, mas não ficava direto, não. Ele dava liberdade para a gente trabalhar, né? Só de vez em quando, assim, que ele aparecia e era isso. Cara, uma efervescência na nossa arquidiocese, porque Era, tinha muitas atividades. Por isso que eu falei para vocês na missa do jubileu, que era um sentimento de paroquião. Paroquial. Entendeu? Daqui a pouco você vai escutar, porque o padre recentemente fez 30 anos de vida sacerdotal, vida presbiteral, vida ordenada. Ele vai contar aqui a experiência, como foi a missa, a festa. Foi fantástica, eu estava lá, mas você vai ouvir daqui a pouco. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui com o nosso vigário-geral, o padre Gabriel Filho, que está contando sua experiência de vida, sua experiência também vocacional. Padre, dentro dessa efervescência toda, eu confesso, Tailan, que para mim assim, é um choque, porque é uma realidade diferente da nossa hoje. Mas o senhor decidiu entrar no seminário e teve o dia... O dia D. O dia D. O dia D. Veja bem, olha bem. Então, eu já vinha nessas coisas todas. Teve um período que eu, como todo jovem, eu queria ter uma experiência mais variada. Eu não vou dizer profana, mas variada. Queria trabalhar, queria ganhar dinheiro, queria fazer outra coisa. Então, eu fiz, na época, eu sou do tempo do ensino, não do ensino médio, mas do segundo grau. Segundo grau. Agora existe ainda ensino médio, não, né? É ensino médio. É, chamado ensino médio. Antigamente era o segundo grau, quando eu terminava era Era. segundo grau completo. Era. Então eu fiz um curso profissionalizante que era o desenho arquitetônico, que tinha um viés muito de construção. Fiz lá na escola, no Colégio Estadual Duque de Caxias. À época, o Colégio Estadual Duque de Caxias era um colégio muito bom. Aliás, as escolas públicas daquela época eram bem melhor do que os colégios particulares de hoje. Porque aí existia um investimento por parte do Estado, né? E aí, bom, então eu fiz isso, uma escola boa, e concluí o curso lá. Então, depois eu estagiei, eu concluí o curso muito cedo, com 17 anos. Né? Aí estagiei na Secretaria de Educação, como desenhista de arquitetura, e aí fiquei um tempinho lá, depois trabalhei num escritório, depois concluí, trabalhei num escritório de arquitetura também, de engenharia, mas continuei minha vida de igreja, né? De grupos, e naquele tempo não tinha violência como tem hoje, né? Então a vida eclesial era noturna. Quer dizer,
as coisas funcionavam durante o dia, sim, mas muito mais à noite. Então, a vida da gente de reunião terminava 9h30, 10 horas, 11 horas. Todo mundo em casa vinha tranquilamente, não tinha problema. E aí, eu trabalhava, via de regra, deveria sair do trabalho 18 horas. Porque os grupos, eles funcionavam a partir das 19 horas, 19h30, e eu me incomodava, porque o meu primeiro trabalho, era um trabalho de desenho, era horrível, porque eu ficava, via dar 18h30, 19 horas, eu na prancheta. Prancheta é um mesão que se tem para desenhar, né? E eu ali naquela mesa, não se passaram 4 meses e eu pedi para sair. Porque estava invadindo o meu horário, né? Aí eu saí, mas Deus foi muito bom comigo e não passou um mês e eu consegui um outro emprego no banco. Não existe mais esse banco. O Banco Econômico. Depois o Excel também, é esse mesmo, o Excel Econômico? Virou. Mas o meu tempo era só econômico. Que era lá no Porto Seco Pirajá, a agência, né? Então, eu consegui através de um amigo meu, um vizinho de rua, que é de igreja também hoje, Carlinhos, lembranças para ele, se ele escutar, né? Carlinhos Cagé é o apelido dele. E aí, fui trabalhar no banco, né? Saímos juntos e tudo, né? Saímos às 10h15 para pegar aquele ônibus, saímos 11h15 de casa para começar a trabalhar meio-dia. E aí, porque era das 12 às 18. Aconteceu a mesma coisa, ou pior. Invadia o meu horário de grupos. E aí teve um momento que eu disse, esse foi o discernimento. Que eu disse assim, não tem por de correr não. Isso não me satisfaz. O que me satisfaz é isso. Então, meu discernimento não foi um discernimento alienígena. Foi um discernimento muito prático. O que é que me realiza e o que é que não me realiza. Eu fiz logo. E olha que eu tinha 19 anos e pouco quando eu fiz esse discernimento. Aí fui para o seminário, né? Porque eu já tinha participado dos grupos, dos clubes, antigamente se chamava de clube vocacional. Não era grupo, não. Era clube vocacional que se reunia, também em nível de diocese, todo segundo, meu Deus, acho que era todo segundo ou terceiro domingo do mês, nas Sacramentinas, né? E aí eu participava, né? Então já tinha uma caminhada e também tinha um grupo do seminário. Então eu participava dos dois, das Sacramentinas, que era aberto, um grupo aberto, né? E tinha o focado, que era no Seminário Central. Aí quando eu decidi, e falei, na época, falei com quem, meu Deus? Com o padre Jair e padre Edilson. Eles já estavam no seminário. Eles têm 2 anos a mais. O tempo que eu não quis entrar logo, porque eu queria estudar, queria trabalhar, eles entraram logo, porque eles eram um pouquinho mais velhos que eu, entraram logo, né? E depois a gente se encontrou lá dentro. E aí entrei assim. Nossa, que interessante. Para você que chegou aqui agora, estamos com o vigário-geral da nossa arquidiocese, o padre Gabriel Filho. E agora, Tailã vai perguntar aqui umas coisas interessantes. Aqui ele está cheio de coisa para o senhor, viu? Então, o senhor entrou no seminário aos 19 anos. E como foi esses primeiros passos na vida de seminário, né? Teve dificuldade de adaptação? Se sentiu logo diretamente um peixe dentro d'água? Como foi esse primeiro contato? Peixe dentro d'água eu nunca me senti. Né? Não, isso não. Nunca, eu sempre me senti muito bem acolhido. Eu lembro que o padre Edilson, na época, Edilson Bispo. O padre Edilson, padre Jair, padre Jerônimo, que já estava lá, que era meu irmão de comunidade. Também ele é da Liberdade, né? Ele veio da Liberdade também, né? Então, fui muito bem acolhido por eles. Agora, era uma turma que não era grande, a arquidiocese na época, né? O número não é o número que depois cresceu muito com Dom Lucas.
Era um número menor porque era um grande seminário, um seminário central, porque reunia dioceses da Bahia, grande parte, e também dioceses de outros estados. Aqui tinha diocese de Campo Maior, tinha diocese de Aracaju, seminaristas, né? E, bom, então, era um seminário grande. Eu lembro que na época que eu entrei, no ano que eu entrei, foram 63 que estavam lá. Eu novinho, no meio de tanta gente com a idade mais avançada. Não existia propedêutico. Não. E quando eu entrei, não era Dom Lucas, era ainda Dom Avelar, o finalzinho de Dom Avelar, bem finalzinho. E aí, para mim foi um impacto assim, sim, porque as idades eram outras, né? Mas ao mesmo tempo não era uma coisa assim ruim, porque eu gostava, eu estava, né? Agora, sim, mas continue suas perguntas. Padre, é interessante porque o seminário tem todo esse processo. O senhor passou, apesar de não ter o propedêutico, mas tem a filosofia e a teologia. O senhor lembra, há 30 anos atrás, quando o senhor foi ordenado, assim, como foi esse momento impactante para o senhor, para a família do senhor, que é um momento único? Assisto muitas ordenações e vejo, assim, muita emoção no diácono que vai ser ordenado presbítero, choro, a família toda emocionada. Com a família do senhor, com o senhor também foi isso? O senhor foi ordenado, porque hoje também tem uma coisa interessante. Hoje nós somos ordenados na catedral. Naquele tempo também o senhor foi ordenado na catedral basílica. Veja bem, Dom Lucas foi o bispo que me ordenou. Então, nós fomos ordenados diáconos na catedral. Então, o padre Nilberto, o padre Adilton e eu fomos ordenados na catedral, diáconos, no dia 6 de agosto, né, de 94. Mas ele preferia fazer a ordenação presbiteral nas paróquias, porque ele dizia, e eu concordo com isso, né, era um apelo vocacional, entendeu? Então, levar uma ordenação para a paróquia é oferecer esse cardápio também para a paróquia. E ele fazia isso, e eu fui ordenado na Liberdade, né? Não no colégio na paróquia, na igreja, mas no território paroquial, no colégio onde eu estudei o tempo todo. Porque ficava muito próximo de... Vocês conhecem a Liberdade? Conheço. Né? Então... a rua direta ali. Da igreja para o colégio, acho que 300 metros. Por aí. Um ponto de ônibus, né? Menos. Menos que um ponto. Menos. Entendeu? 300, 400 metros. Então nós saímos a paramentação foi na igreja e o cortejo, saiu já o cortejo processional pela rua, em pleno sábado, 5 horas da tarde. Eu inaugurei esse horário de ordenação, porque não tinha, geralmente se fazia de domingo de manhã. Eu inaugurei e foi tudo combinado com Dom Lucas e os três, nós combinamos juntos, de fazer, porque eu queria ser ordenado sobre as graças de São José, mas no dia 19 era um terceiro domingo da Páscoa, e tinha caminhada penitencial, não poderia fazer, né? Aí eu disse assim, mas eu queria tanto ser ordenado, né, no dia de São José. Aí ele disse, não tem problema, pode ser no sábado, à noitezinha, a gente celebra a véspera, né? A véspera de uma solenidade já. E aí, a partir daí, o padre Adilton também fez a dele no sábado seguinte, que era a apresentação do senhor. E o padre Nilberto, 2 semanas depois, já. Entendeu? Mas esse horário de sábado à tarde, à época, era um horário novo. Também porque era um horário em que facilitava os padres da época virem. Entendeu? Então, o senhor que criou essa tradição. Não, mas não fui eu. Veja, foi o grupo dos três que decidimos assim. Interessante, padre. Padre, e o jovem? Padre Gabriel
ordenado, recém-ordenado. Qual foi a primeira missão deste padre? Eu já vinha, eu terminei o seminário, o período escolástico no seminário, que eu terminei, e fui enviado para fazer uma experiência pastoral na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mato Escura. Então lá eu fiquei um ano e alguns meses como seminarista. Depois, assim, eu fiquei lá um ano e pouco, e depois recebi o diaconato, continuei lá, e depois o presbiterato, e continuei lá. Também porque lá, na época, tinha uma demanda muito grande. Ainda continua tendo. Com o Padre né? Miguel já? Com o Padre Miguel. Eu morei com o Padre Miguel, morei com o Padre Felipe. E o Padre João Vanderhoven aparecia muito lá, porque estava lá também, né? João Vanderhoven é da Asa, você sabe, né? Sei, conheço. Então, nós convivíamos muito, muito mesmo, né? Bacana, interessante, né? Assim, porque é uma história muito rica, já foi para uma paróquia muito assim movimentada. Exato. Aquela paróquia de Mata Escura me ensinou muita coisa. Muita, mas você não imagina o que essa paróquia da Mata Escura me ensinou. Eu convivi de perto com a realidade das pessoas. Na época, eu lembro que o Padre Miguel me incumbiu de tomar conta de uma comunidade localizada numa invasão. Uma invasão é um termo que não se usa para depender da sociologia, né, que se tem na cabeça, mas numa invasão ou numa ocupação, para ser mais tecnicamente correto, chamada Nova Mata Escura. Estava no comecinho, ainda com estacas, né? Ainda o povo ainda colocando estacas assim. Eu cheguei a colocar estaca também para delimitar, demarcar o espaço da pequena comunidade, né? E aí cheguei a fazer muitos círculos, cadastramento do pessoal, a pretexto, inventamos um cadastramento, cadastrar todo mundo daquela ocupação, a pretexto de poder entrar nas casas, de conhecer as pessoas. A gente sabia que aquele cadastramento iria ser muito, muito incipiente para a realidade, né? Mas a gente queria, não era cadastrar, né? Mas a gente queria penetrar nos lares para, a partir dali, começar a fazer um trabalho. E isso deu certo. Né? Deu certo. Não. Eu cheguei... você sabe que tem uma luta muito grande nessas ocupações e invasões, né? Sei. Da primeira fase é uma coisa, a segunda fase é outra. E tem a terceira fase. Nessa primeira fase, aí vai gente, muita gente vai. Na segunda fase, os espertos chegam. Né? Então, eu conheci um pouquinho essa realidade, graças a Deus. Na caminhada vocacional do Senhor, além do trabalho pastoral na arquidiocese, nas diversas paróquias, nós sabemos que o senhor também faz parte de um movimento, uma associação de padres, né? Os Padres do Prado. Como é que se deu esse encontro com os Padres do Prado e qual foi, a principal influência na vida sacerdotal do senhor? Quando eu estava no seminário, né, e que fui mandado para Mata Escura por Dom Lucas, lá eu conheci o Padre Felipe. E aí eu comentava com o Padre Felipe de algumas insatisfações minhas, né, com relação à vida presbiteral, e conversava muito, né, de minhas inquietações também, né, existenciais, espirituais e pastorais. E dizia para ele que queria fazer parte de um grupo de padres, e queria fundar um grupo de padres aqui, esses sonhos. Ele me disse simplesmente, eu estou participando de um grupo, comecei a participar, tem um ano que eu comecei a participar de um grupo que tem como objetivo aprofundar o Evangelho, aprofundar, sobretudo, a vocação, a pastoral, né, o trabalho com o povo e a sua vocação presbiteral. Né? E me disse que, à época, ele tinha começado juntamente com o padre Aderbal.
né? E me parece que eles estavam, quando ele comentou isso comigo, eles estavam indo para o segundo ou terceiro encontro, né? E comentou, e eu descartei logo, não quero isso não, quero isso não. E sabe qual foi o meu pretexto? Não, porque não é uma coisa daqui, não é uma coisa daqui, tem que ser uma coisa genuína daqui, não pode ser, né? Mas ele insistiu, porque o Prado é uma associação de direito pontifício, né? Mas é uma fundação francesa. Eles foram convidados por um padre fideidono que trabalhou aqui em Salvador, que à época, Salvador, a arquidiocese, abrangia também o município de Dias d'Ávila, e lá tinha um padre chamado Bernal Lô. Não é do tempo de vocês. E aí, esse padre que convidou o padre Aderbal e o padre Felipe. E aí, bom, o padre Felipe insistiu. O Felipe que eu estou falando é o Felipe Cromek, que trabalhou na Pastoral Carcerária durante 22 anos aqui, que foi vigário em Mata Escura e pároco de Saramandaia. Esse é o padre estrangeiro também. Isso é belga também. Belga, isso. Porque a gente tem um outro Felipe, que é Lepuil, que também trabalha na carcerária, mas que é francês e que foi ligado à obra Pontos Coração, que agora virou Presença e Amizade, o nome. Que foi vigário do senhor em Valéria. Que foi meu vigário. Aí, esse padre Felipe, o belga, conseguiu me levar, e eu fui a um encontro chamado Semana de Espiritualidade, que antecedia o Carnaval. É sempre assim. E, chegando lá, pronto. Se encantou. Encantei. É interessante, né? E aí tá até hoje no Até hoje, 32, 31 anos. Eu acredito também que essa espiritualidade ajuda o senhor a viver melhor o ministério do senhor, ajuda também, através do encontro com outros padres, a crescer dentro da vocação presbiteral. Padre, o senhor passou por algumas paróquias, e uma que eu queria destacar de maneira muito forte, Valéria, a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Valéria. Como foi essa experiência para o senhor? O senhor tinha vindo de uma realidade de missão e recebeu a paróquia de Valéria ali. Como foi chegar nessa paróquia, naquela realidade, também que é uma realidade desafiadora no bairro de Valéria? Mas por que você quer saber de Valéria só? Não, vou explicar para você que está aqui agora. Na missa de aniversário, o padre falou que ganhou um presente quando foi para a paróquia de Valéria. Então, eu quero saber por que esse presente aqui agora de maneira muito específica. Olha, o presente, eu posso dizer parte do presente. O papel do presente, mas o presente pode ser... Vai dizer embalagem, mas não vai dizer o porque, veja bem, realmente a paróquia de Valéria, eu cheguei lá, eu passei 8 anos fora de Salvador, né? Nos 4 primeiros anos, eu estava no norte, na Amazônia, lá em Porto Velho, fazendo missão como formador de seminaristas. Eu era diretor de estudos do seminário da capital, eu era o diretor, morava lá e tudo, e depois desses 4 anos, o Prado me elegeu como o coordenador nacional. Na verdade, eles queriam que eu fosse o internacional, mas por algum motivo não fui. Mas não consegui me desvencilhar de ser o coordenador nacional e fui. E fiquei, então, acumulei 4 mais 4. Aí fiquei 8 anos fora. Os bispos, à época, me permitiram fazer isso, né? Dom Murilo permitiu que eu fizesse isso. Fosse para a Amazônia e depois continuasse na coordenação do Prado. Então, eu vinha de uma experiência assim, muito pé no chão, sim, mas também muito larga, né? Porque, como coordenador do Prado, eu andei o Brasil todo e boa parte de alguns países também. E interessante que eu experimentei o drama do ministério na sua prática com os compadres, padres diocesanos, né? Indo às suas casas, saindo com eles, fazendo pastoral, entendeu?
Foram anos assim, sabe? E aí quando eu voltei para Salvador, eu inclusive até achei, porque quando eu voltei, eu vi muita coisa de urbanismo diferente, né? Completamente diferente. E aí Dom Murilo me disse, no final de, lá para o mês de novembro, foi outubro, novembro, me disse, né? Olha, você vai para Valéria. Eu vinha com o padre Timóteo, que era o coordenador atual. Nós conhecemos, né, o Padre Timóteo? Teve um dia de espiritualidade lá conosco, o Padre Gil levou ele na época lá no seminário. Eu vinha com ele, que ele ficou para morar comigo, morou, e aí nós ficamos lá, fomos apresentados, teve a apresentação, a pós-canônica, e foi um presente, porque foi uma experiência tão forte com a religiosidade, o senso de piedade do povo. Foi tão forte. É uma paróquia onde, em se plantando, tudo dá. Por isso que eu falei que era um presente. Então, todas as propostas que nós fazíamos, elas davam. E olha que eu trabalhei lá, eu cheguei lá, a posse foi no dia 26 de janeiro. Um mês e meio depois começou o quê? A pandemia. A pandemia. Você acha que eu fiquei parado? Não. Nós não ficamos parados. Pelo contrário. Esses memezinhos, eu não sabia mexer em nada. Mas absolutamente nada. As lives. Nada. E na primeira missa que nós fizemos, na primeira tinha auxílio de alguns jovens, 2 ou 3 jovens, que nós fizemos na quadra, né? Mas a segunda já fizemos na capela da casa, porque as restrições iam aumentando cada vez mais, né? E aí fizemos na capela da casa, ainda com uma pessoa auxiliando, e na terceira sem ninguém. Então, eu que nunca tinha mexido nisso, ainda é ele do tempo. Ele é guerreiro. Esse aqui é novo. Tanto eu quanto o padre Timóteo, nós não tínhamos sabíamos de nada, filho. Esse negócio de Facebook, tudo para mim, eu nunca liguei para isso, nunca. Eu sou velho. Analógico. Mas eu tive que entrar. E a primeira foi interessante, que é uns memezinhos que aparece o olho, né? Ah, o senhor também. Foi comigo essa experiência. Né? Porque, por incrível que pareça, vocês vão até pensar que é brincadeira, mas não é não. No Evangelho do cego de nascença, toda vez que eu falava a palavra cegueira, os olhos faziam assim, esbugalhavam assim, sabe? E o povo do outro lado, todo mundo, entendeu? Olha aí. Foi interessante, muito engraçado. Depois eu vou te mostrar. Você vai lá e procure, tá no Face ainda. Ah, vou olhar. Você aí o pessoal do Pará, porque o pessoal do Pará acompanhava muito o Padre Timóteo, que é paraense, né? Uhum. E os daqui também. Aí, o que está acontecendo? Mas é a nossa falta de experiência com a tecnologia. Então... E aí a gente inventou muita coisa. E inventava e dava certo, entendeu? Tudo assim, sabe? E foi dessa experiência que o senhor chegou para a mais nova experiência, que é de moderador da Cura e Vigário Geral. Olha que desafio. É verdade. E aí, como foi sair desse presente para um novo desafio através de Dom Sérgio agora? Dom Sérgio me convidou, eu falei até na missa isso, né? Como foi o convite, padre? Só para o povo, porque eu estava na missa, eu soube como foi. Chegou assim, como foi a reação do senhor? Primeiro, eu o conhecia porque ele veio pregar o retiro do clero aqui, acho que 1 ano antes da pandemia. E eu estava, numa das minhas passadas por aqui, eu estava e participei do retiro do clero. E nesse retiro do clero, eu me apresentei e, claro, foi eu e o padre Adilton, né? Nos apresentamos, tiramos até uma foto, mas só foi aquilo. Quando eu já cheguei aqui de vez para ficar,
e que ele já estava aqui como arcebispo, ele chegou aqui em junho. Não foi isso? Junho. Sim. Acho que é junho. Bom, o fato é que ele foi à paróquia de Valéria em 2 anos, ele foi umas 3 vezes. Porque também por ocasião dos ritos do então seminaristas, das ordens menores, né? As ordens menores. Dos então seminaristas Davidson. Isso. E Luciano, não. Luciano. Tem também Rafael, Padre Rafael, né? E aí ele teve lá, e aí a gente se conheceu com mais profundidade, né? E aí a gente, bom, ele me viu, eu vi ele, pronto, né? O convite foi assim, foi o ano passado, logo depois do retiro do clero, o retiro do clero que eu participei, minha turma foi a primeira turma. E aí, depois da primeira turma, eu fiz uma outra experiência na linha da terapia com uma certa transversalidade com espiritualidade, que é o exercício do ADI, que é a abordagem direta. Já fizeram? Já fizemos. Então, eu já tinha feito, eu estou na minha quinta sessão, na minha quinta, eles chamam de reforço, né? Reforço. Então eu fui logo, eu procurei casar aquilo que eu tinha meditado no retiro aquilo que que o inconsciente ia colocando, né? Então para mim foi uma experiência de espiritualidade muito forte, né? E quando eu estou lá, no penúltimo dia, eu vejo uma ligação da casa do bispo, querendo falar comigo, né? Só que eu estava lá em BH, disse eu não posso porque estou em BH, não sei o que lá, bom. E voltei, quando eu voltei, imediatamente fui procurá-lo. E aí pronto, foi o convite. E está aqui até agora, como está sendo essa experiência? Novo, muita coisa nova, né? Mas ao mesmo tempo, é como se nada é desconhecido. Novo, sim, mas não desconhecido. É aquela plena convicção de que Deus está, como diz o povo hoje, no comando. Essa plena convicção de que Deus está nos guiando. Isso é forte, né, Tailândia? Agora, Tailândia, estamos chegando ao final do nosso podcast. Para você que está aqui nos acompanhando através da nossa querida Rádio Excelsior, nós vamos ter que encerrar o nosso... É aquela parte chata, né? Que nem gosta de falar, de pedir para encerrar. Mas, Padre Gabriel, antes do nosso término, nós queríamos que o senhor pudesse deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão em casa nos acompanhando, talvez para aquele jovem que está pensando, nossa, será que vale a pena ser padre? Será que eu dou esse passo ou não? Ou então qualquer outra pessoa que esteja com alguma dúvida vocacional, alguma inquietação. O que o senhor deixaria de mensagem para essas pessoas que nos acompanham? Olhando diretamente para aquela câmera ali. Veja bem, eu trabalhei nesses 30 anos, posso dizer que trabalhei muito voltado para as vocações. Inclusive fui reitor do seminário aqui, trabalhei no seminário lá em Porto Velho, trabalho com um grupo de padres que o Prado, no fundo é formação permanente, então é trabalhar vocação, né? Eu digo a vocês, se você tem alguma inquietação quanto ao seu chamado, não tenha dúvidas em dizer sim. Você só será feliz. Seja uma inquietação para o mundo religioso, para o mundo do ministério ordenado, para o mundo da vida familiar. Também trabalho com o Encontro Matrimonial Mundial, que é um movimento de família, de casais. Você só vai poder ficar em paz, que é diferente de uma paz que o mundo dá, quando você estiver dentro da perspectiva para a qual Deus te imaginou. Enquanto você não estiver dentro dessa perspectiva imaginada por Deus,
você não vai ser feliz. Para você descobrir, você tem que arriscar. Então é preciso arriscar, sem medo. Excelente. Forte, viu? Uma promoção vocacional. E esse foi mais um Papo com o Seminarista. Muito obrigado, Padre Gabriel, por participar. Obrigado a vocês. Eu felicito a cada um de vocês. O Matheus, que está aqui na Nosso operador produção. ali, Operador nosso de produtor. a cada um de vocês, dois, e ao seminário, porque promove, acolhe essa ideia de vocês, incentiva e promove. Parabenizo muito ao seminário, com seu reitor, Obrigado. o Padre Alberto. Obrigado, Padre. Muito obrigado, Padre Gabriel. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Fiquem todos com Deus. Uma ótima tarde.